Essa semana, como vocês já sabem, chegou aos cinemas Dolittle, a nova versão do Dr. Dolittle, personagem clássico da literatura, criado nos anos 20 por um autor chamado Hugh Lochner, vai aparecer aí na tela o nome do cara certinho. É um personagem clássico que era um médico da era vitoriana que conversava com animais, ele entendia o idioma dos animais. Na década de 60 rolou uma versão feita pela Fox que não deu nada certo em termos de bilheteria, a adaptação quase afundou, quase levou a Fox à falência na época, inclusive. E a versão mais recente, que talvez a nossa geração lembre um pouquinho melhor, é a versão com Ed Murphy, que rolou no final da década de 90, início dos anos 2000, e era uma versão modernizada, onde o Ed Murphy era um veterinário que conseguia conversar com bichos. Essa versão, ela teve algumas continuações, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei quantas continuações teve, até que o universo nos trouxe a este novo filme. Essa nova versão, ela é dirigida pelo Stephen Gaghan, que por incrível que pareça, é o diretor de Syriana, com o George Clooney e com Matt Damon, e ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor roteiro não só por esse filme, mas também pelo roteiro de Traffic. É o cara que eu realmente não imaginava para dirigir uma versão de Dolittle. Essa nova versão, ela tenta ser um pouco mais fiel ao livro, ao material original, ela se passa na era vitoriana, e quem interpreta o Dolittle dessa vez é Robert Downey Jr. Depois de mais de uma década interpretando Tony Stark, o Robert Downey Jr. veio interpretar esse personagem. O filme é ruim, sendo bem direto ao ponto. E é isso, acabou o vídeo por aqui. Não, mentira, ainda tem mais coisa. Em primeiro lugar, eu acho que o filme até tem uma introdução promissora, mostrando rapidinho como é que era o passado do Dolittle e mostrando rapidinho como é que são as motivações dele, por que ele é desse jeito. Essa cena das motivações dele é até contada através de uma animaçãozinha estilizada, como se fosse uma pintura, que é bem bacana, inclusive, e que sugere que o filme vai ter uma imaginação visual que é interessante. O problema do filme é que a partir daí, depois desses 5 minutos iniciais, quando o filme vai se concentrar nos personagens e na aventura em si, ele vira um caos quase absoluto. Em termos de narrativa, em termos de tema, em termos de atmosfera, em termos de estética, o filme não sabe pra onde ele quer ir. Ao mesmo tempo em que ele tenta criar um humor bizarrinho, que é bem condizente com o absurdo da premissa do médico que consegue conversar com bichos, o filme ao redor do personagem, ele não entende muito bem esse sarcasmo do personagem. Ele, na verdade, ele investe numa atmosfera que é bem convencional e que é bem solene, bem reverente ao personagem. É como se ele tratasse esse humor bizarrinho como se fosse um humor mais ingênuo do que realmente é. E nessa tempestade de ideias, nessa tempestade de climas, de atmosferas que não se conversam, acaba que o humor do filme fica completamente desequilibrado e esses momentos onde o filme se entrega ao absurdo, eles acabam soando como momentos de vergonha alheia. Eles dão realmente vergonha alheia pro espectador, porque o filme não entra na vibe. Isso pode ser observado até na própria atuação do Robert Downey Jr., que é uma pena, eu acho, pelo menos, que um ator tão talentoso, sempre foi um ator tão talentoso, depois de uma década fazendo Tony Stark, agora que ele finalmente se vê livre desse personagem para fazer outros papéis, ele escolhe um personagem que, sinceramente, é ingrato para um ator como ele. Embora eu admire algumas escolhas do Robert Downey Jr., como o fato dele não se limitar a fazer um personagem que é exatamente igual ao Tony Stark, ele usa aqui nesse personagem alguns maneirismos e alguns traços de personalidade que diferem ele do Tony Stark, e isso é interessante, o sotaque dele, a performance corporal, as caras e bocas que são mais exageradas. Como o filme ao redor dele não é capaz de entrar nessa vibe do personagem, o próprio personagem soa deslocado de todo o resto. Então, gera um sentimento muito de vergonha alheia, de você ficar olhando o Robert Downey Jr. e fazendo aquelas palhaçadas dele e não encaixa, simplesmente não desce, não combina com o resto do filme. E narrativamente, então, o filme é mais bagunçado ainda. De primeira ele começa apresentando um certo personagem, um personagem mais jovem, que parece que vai ser importante pra trama, e imediatamente depois esse personagem é meio que jogado pra segundo plano, pro filme se concentrar no Dolittle. E quando o Dolittle é apresentado, ele tá numa forma decadente, suja, bruta. Só que aí quando o filme precisa que o Dolittle saia dessa forma decadente, suja, bruta, pra se tornar aquele Dolittle que a gente conhece, ele oferece uma resolução assim, de uma cena pra outra, sem nem mostrar como que o personagem se resolveu, e pronto, já resolveu. Quando o filme sente que ele tá sem uma história pra contar, ele imediatamente joga a premissa de um MacGuffin que os personagens precisam correr atrás dele, e pronto, resolveu a partir daí. Quando o filme tá sem um vilão, ele enfia o personagem do Antônio Bandeiras. E quando o filme subitamente precisa que esse personagem se torne um mocinho, ele se torna de uma hora pra outra. Então, assim, do ponto de vista de narrativa, ele é um filme que atira pra todos os lados e não chega a lugar algum. É um filme com uma linguagem corriqueira, com efeitos visuais
terríveis, assim, o uso de CGI para criar os bichos, ou a tela verde, o fundo verde atrás do Dolittle em certos momentos de ação, é realmente pavoroso. Então é um filme que deixa a desejar. Não é um filme desastroso, horroroso, insuportável de ver, mas é uma zona completa esse filme. Então é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Dolittle, o que você acha do personagem, o que você acha do Robert Downey Jr. Diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do filme. Curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal, visite o depoisdocinema.com.br, que é o site. E é isso, um grande abraço e até a próxima.